Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, possa continuar envolvendo o seu coração de uma maneira tão maravilhosa. Hoje eu carrego aqui a minha Bíblia e ela está aberta no Salmo 23. Eu leio esse salmo quando uma criança nasce, eu leio esse salmo na hora da celebração de um casamento, eu leio esse salmo nos aniversários que eu participo, eu leio esse salmo e muitas vezes dirigindo um culto fúnebre. E há um momento no Salmo 23, no versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você lê a Bíblia todinha, você vai ver que ela traz exatamente esta proteção, esse carinho, esse envolver de uma forma tão linda. Só Deus é que pode fazer isto, só Ele. E diz aqui a palavra, ainda que isso venha acontecer, de eu atravessar o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus, é a presença dEle que traz exatamente paz ao nosso coração. Nós não gostamos muito de ouvir esta palavra morte, não é assim? Mas também nós não podemos, de uma maneira infantil, excluí-la da nossa história. Mas é preciso que você entenda o que significa morte. Morte significa separação. Basicamente, o significado real da palavra morte é separação. E a Bíblia nos mostra que existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e a morte eterna. Vamos começar a ver o que é a morte física. A morte física é quando meu espírito deixa o meu corpo. Eu sou, você está me vendo aqui, mas você vê apenas a casa onde eu moro. Eu não sou o que você está vendo, eu sou um espírito. A morte física acontece quando meu espírito deixa o meu corpo. Aí acontece o quê? A morte física. A morte física pode acontecer pela velhice, ou seja, alguém vai ficando tão velhinho, tão velhinho, tão velhinho, é como se fosse uma casa. Meu espírito mora nessa casa. O que começa a acontecer? A casa vai ficando velha, a gente conserta a porta, conserta a janela, não é assim? E vai consertando. Eu ponho óculos e conserto aqui, conserto ali. Mas a casa um dia vai ficar tão velha, que o morador tem que mudar dela. Outras vezes a casa pode ser bem novinha, bem nova. Imagine um jovem de 18 anos, a casa dele está novinha. Mas ele dirigindo uma moto, ele se arrebenta todo, bate e cai, a casa é destruída. Então não é nem pela velhice, mas pode existir também uma situação que a casa deixa de oferecer condições para o morador continuar morando. E acontece o quê? A morte física. Então a morte física acontece quando? Quando o meu espírito deixa o meu corpo. A morte física todos vão experimentá-la. Todos. Mais dia, menos dias, todos vão experimentar. Por isso que sobre nós repousa uma sentença. A morte não era a ideia primeira de Deus para o homem. A morte é uma consequência do pecado do homem, da sua rebelião lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus criou o homem e colocou ali, o homem não ia experimentar a morte de forma alguma. O homem não ia experimentar a doença de forma alguma, nem velhice. Seria algo para sempre. Mas o homem quebrou o relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a morte física, com certeza, você já experimentou amigos, familiares, pessoas do seu relacionamento, que a casa deixou de oferecer condições para o morador continuar habitando, é a morte física. Mas a Bíblia fala da morte espiritual. E o que é a morte espiritual?
é a separação da alma de Deus. Morte é só isso, separação. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele se separou de Deus. Por isso que a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Todos nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. O homem é pecador não é porque peca, ele peca porque ele é pecador, porque ele tem essa natureza pecaminosa. É como o limoeiro, ele produz limões, não é para ser limoeiro, ele produz limões por quê? Porque ele é limoeiro, a natureza dele é essa. Então a morte espiritual é a separação da alma de Deus. Agora o que acontece? Todos nós nascemos já separados de Deus. Agora, quando nós tomamos Jesus, nós recebemos a vida. A palavra diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando nós nos convertemos, nós que estávamos separados de Deus, nos ligamos a Ele e passamos a receber o quê? A vida dEle. Mas a morte espiritual é essa separação de Deus. Então temos a morte física, a morte espiritual, mas a Bíblia fala também da morte eterna. O que é a morte eterna? É a morte espiritual agora na condição para sempre. Isto que é a morte eterna, que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não era o plano de Deus que o homem fosse para o inferno. Deus providenciou tudo para que o homem fosse salvo. Mas a morte eterna, essa eterna separação de Deus, isto que é o inferno, a separação eterna de Deus, o homem que foi criado por Deus. Quando você lê Lucas 16, você percebe ali, da descrição lá daquele homem, ele separado eternamente de Deus. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Durante a nossa caminhada aqui, basicamente, o que você precisa é estar preparado para encontrar-se com Deus. Sabe, você pode ter tantas conquistas no natural, pode conquistar diplomas, conquistar casa, conquistar isso, conquistar aquilo, mas você precisa resolver o problema mais sério da sua vida. Você precisa se acertar com Deus. Tudo o que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus Cristo fez por você. Tudo. Quando você contempla Jesus ali na cruz, se dando, derramando o seu sangue, para quê? Para nos salvar. A salvação é esse presente de Deus. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, e nos amou tanto, e nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Jesus veio exatamente para nos salvar. Jesus morreu a nossa morte para que Ele pudesse nos dar hoje a sua própria vida. O problema da morte foi resolvido por Jesus na sua morte, seu sepultamento, mas na sua ressurreição. E você pode tomar posse da vida eterna e experimentar esta certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós queremos esclarecer mais a você, queremos orar por você, queremos ouvir você. Então ligue para nós. Nosso telefone está aí ao seu dispor, 3429-9550. Qualquer dia você pode ligar. Estamos aqui em Belo Horizonte, o código aqui é 31. Então é 31-3429-9550. Ligue, queremos orar com você, queremos conversar com você, queremos esclarecer dúvidas que talvez você tenha a respeito da vida, da morte e da eternidade. Eu oro para que realmente o seu coração possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida, para que você possa cada dia caminhar com Ele, sabendo que Ele é bom e que a misericórdia dEle dura para sempre. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar, porque eu vou continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.